Bom dia, irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e hoje nós vamos tratar de um assunto que pode ser um pouco incômodo para nós. Nós vamos falar sobre a quebra do nosso orgulho. Não está aparecendo aqui, eu preciso dessa tela. Ok, obrigado. Ok, pessoal, essa passagem fala de um encontro que Jesus teve com uma mulher. E foi um encontro único, sob circunstâncias diferentes de qualquer outra. Nós vamos ler agora a passagem que está em Mateus, capítulo 15, versículos de 21 até 28. Então, começa assim. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Irmãos, o texto não fala muito sobre como era essa mulher. Não cita seu nome, por exemplo. Sabemos que ela era uma mulher estrangeira. Mateus usa o termo cananeia, porque ela era descendente dos cananeus, aqueles que foram expulsos por Josué da terra prometida. Não era um termo muito usado na época. Então aqui não foi por acaso que Mateus usou esse termo. A região de onde a mulher tinha vindo, se vocês podem olhar aí no mapa, aqui em azul está a Galileia, era onde Jesus estava. Ele resolveu atravessar uma determinada fronteira e foi ali para a região de Tiro e Sidom, onde está em vermelho ali. Então, ali não era um território confortável para Jesus. Ele está num território estrangeiro. E como os cananeus tinham sido inimigos dos judeus, eles não se olhavam com muita simpatia. Havia um grande preconceito. Por quê? Porque os cananeus não eram parte do povo escolhido. Além do mais, Jesus estava conversando com uma mulher que era duplamente impura exatamente por sua condição de estrangeira. E ainda estava com uma filha endemoninhada. E pessoas endemoniadas na época também eram consideradas impuras e rejeitadas pelos judeus. Então vocês podem imaginar quantas barreiras essa mulher teve que transpor para chegar até Jesus. Outra coisa importante que a gente percebe aqui é que essa mulher sabia quem Jesus era. Ela sabia com quem estava falando. Não era uma judia, mas ela reconhecia que ali na sua frente, ou ali perto, andando por ali, estava o filho de Davi, o Messias. Sabemos também que ela estava desesperada. Ela diz aqui, irmãos, minha filha está horrivelmente endemoniada. Irmãos, estar endemoniado já é horrível, mas ela estava horrivelmente endemoniada. E esses demônios não apenas faziam a filha sofrer, mas obviamente que a mãe também. Outra coisa que nós notamos aqui, não havia um homem perto dela, não havia um pai ali. Pela tradição ali da época cultural, era o homem que tinha que falar com outro homem, no caso Jesus,
mas não havia ali. A sociedade exigia isso. Mas o que essa mulher tinha é apenas um grito desesperado. E esse texto então fala de uma difícil situação familiar. E a princípio, irmãos, quando ela vai clamando atrás de Jesus, e Jesus fica em silêncio. Então parece que Jesus não estava nem aí com aquela mulher. Parece que ele não queria libertar aquela menina dos demônios que a atormentavam. Mas não era bem assim. Jesus já tinha tudo preparado, ao contrário do que nós estamos imaginando. Ele queria trazer essa mulher para uma vitória em relação ao seu orgulho, e o orgulho dessa mãe foi quebrado. O que acontece? O que aconteceu aqui? Como é que foi esse processo com a mulher cananeia? Irmãos, primeira coisa que Jesus fez aqui, Jesus ficou em silêncio. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Não é estranho, irmãos? Jesus, aquele que acolhia todas as pessoas, aquele que estava sempre pronto para ouvir das angústias daqueles que sofriam. Mas aqui, ele não responde nada. Indiferença, irmãos, desprezo. Todos nós já passamos por uma situação em que alguém fala conosco, ou que nós falamos com alguém, algo importante, e a pessoa parece que não está nem aí. Fica em completo silêncio, olhando para o outro lado, ou continua fazendo o que estava, continua andando. Então, primeiro, Jesus simplesmente parece que a ignorou, não respondeu nada. Parece que Jesus estava desprezando uma pessoa num momento de angústia. Esse silêncio confrontou naquela mulher o desespero dela. Quantas vezes, irmãos, isso também pode acontecer conosco. Nós clamamos a Deus, oramos, choramos, e a única resposta que nós recebemos é silêncio. Nós consagramos mais ainda a nossa vida. Nós nos ajoelhamos, nós choramos, mas parece que Deus virou as costas para nós. E muitas vezes, nesse momento, vem uma vozinha lá: olha, Deus na verdade não se importa com você, você está fazendo coisa errada, então por isso Deus não está te ouvindo. Isso me lembra muito aquilo que aconteceu com Jó. Ele não se importa, ele te abandonou na hora que você mais precisava. Deus virou as costas para você. Isso, irmãos, é a mentira do orgulho. Por quê? Porque nessas horas de fala, mas eu mereço uma resposta de Deus. Merece. É o nosso orgulho falando. Jesus criou naquele momento um clima muito constrangedor. Tão constrangedor que os discípulos tentaram dar uma melhoradinha na situação ali. Parecia que eles estavam até mais espirituais que o próprio Jesus. No verso 23 diz assim: os seus discípulos aproximando-se rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Na verdade, o que é que se despede? Jesus, manda essa mulher embora. Os discípulos não estavam preocupados com a situação da mulher, com o desespero dela. Eles estavam preocupados porque a situação estava ficando meio constrangedora. Lembrando, irmãos, que aonde Jesus ia, ele reunia pessoas, multidões. Então, provavelmente havia ali muita gente. E o pessoal chegou lá: Jesus, está ficando chato esse negócio aqui. O senhor está queimando seu filme aí, o senhor está... E a nossa reputação, e o escândalo, Senhor. Mas o silêncio de Jesus continuou. E diante daquilo que os discípulos disseram, vem a resposta de Jesus, uma pancada naquela mulher. Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando os discípulos tentam amenizar a situação, o constrangimento inicial, o Senhor vem com uma resposta mais agressiva. Num primeiro momento, ele simplesmente ignorou essa mulher. Agora, diante da insistência dela, ele a está discriminando racialmente. Jesus está falando: eu só vim para os judeus. Em Marcos, que é outra passagem que fala sobre esse episódio, Marcos capítulo 7, versículo 23, diz que essa mulher era grega.
de origem sírio-fenícia. Ela era grega. Vamos pensar nessa situação. Os gregos na época, desde a antiguidade, eram a elite intelectual e cultural do seu tempo, de uma boa época. E naquela época não era diferente. Os romanos dominavam aquela região. Os gregos foram dominados territorialmente. Mas, por isso que nós estudamos na escola, quem conquistou culturalmente Roma foi a Grécia. Então, os gregos se consideravam superiores por causa da sua filosofia, da sua riqueza cultural. A cidadania grega era motivo de orgulho, irmãos. Tanto cultural quanto intelectual. Até hoje, a Grécia é tida como berço da nossa civilização. As pessoas mais sábias, mais civilizadas, mais cultas estavam lá. Conceito de moda, padrão de beleza, tudo ditado pela filosofia grega. E Jesus precisou tocar nesse ponto. Porque apesar de aquela mulher estar se chegando a Jesus, ela chegou por uma situação desesperada. Mas ali havia uma raiz de orgulho que talvez tivesse aberto espaço para essa situação de endemoniamento de sua filha. Todo preconceito, irmãos, revela uma idolatria em relação à nossa reputação. Nós somos melhores. E isso precisa ser tratado. Jesus precisou tratar aquela mulher, porque apesar do desespero dela, ela se considerava superior culturalmente e intelectualmente em relação a todo o resto do mundo, na verdade, não apenas aos judeus. A resposta de Jesus é uma provocação racial. Mas imagina, no nosso contexto, se fosse uma provocação denominacional. Imagina, por exemplo, nós, evangélicos da Holiness, se um de nós estivesse clamando a Jesus, ele respondesse: olha, nesse momento, eu só estou abençoando os batistas. Qual seria a nossa reação? Não, peraí, mas eu sou Holiness. Aquela mulher teve que reconhecer que a sua nacionalidade grega não tinha nenhuma importância naquele momento. Ela precisava que a sua filha fosse libertada. Ser grega não significava nada diante do problema que ela estava vivendo, e ela precisou reconhecer isso. Ela teve que abrir mão do orgulho de ser da elite intelectual e cultural da época. E ela faz isso, irmãos, porque diante da resposta de Jesus, ela chega e diz: Senhor, socorre-me. Ela responde, ela derrota aquele preconceito em relação aos demais povos e o orgulho nacionalista de pertencer a uma elite intelectual e cultural. Mas aí Jesus vem com um golpe final. Jesus responde: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Irmãos, primeiro, Jesus a ignora. Depois, em segundo lugar, Jesus a discrimina em termos raciais. E agora, Jesus toca na dignidade daquela mulher. Ela foi ignorada, discriminada e agora estava sendo ofendida. Além de desconsiderar aquela mulher, ainda chama ela de cachorra, irmãos. Uma palavra que, mesmo para a nossa cultura, ela é muito forte. Na época, o cachorro, ser chamado de cachorro, era ser comparado a um animal imundo. Havia um ditado em Israel que dizia assim: não jogueis aos cães nem aos porcos suas pérolas, suas coisas preciosas. O que nós faríamos se estivéssemos no lugar daquela mulher? A gente ia chamar os direitos humanos? Talvez processar Jesus por ofensa, por discriminação? Chamaríamos Jesus de machista, já que ele estava se referindo a uma mulher? Qual seria a nossa resposta? Mas ela, surpreendentemente, responde: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela aceitou a condição. Ao aceitar essa condição: sim, Senhor, eu sou como uma cachorrinha. Quando ela aceita isso, ela dá o golpe final no seu próprio orgulho. Ela deixa claro ali que Jesus não apenas era o salvador dela, mas era dono, era senhor dela. Ela aceitou a sua condição de cachorro diante de Deus. Provavelmente Jesus ficou aliviado e muito tocado, surpreso com aquela declaração. Jesus tinha levado aquela mulher ao ponto que ela precisava. Jesus não tinha perdido a cabeça.
Ele não estava doido. Todo aquele processo fazia parte de um mapeamento espiritual daquela mulher que produziu uma das libertações mais espetaculares de toda a Bíblia. Libertou a filha dos demônios. Libertou aquela mulher de um orgulho e trouxe para nós uma lição importante, irmãos. Então essa humilhação que Jesus promoveu nela, mas é ela que nos levanta do pó. Olha a declaração de Jesus. Imagine um de nós ouvindo essa declaração. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Olha que interessante. Jesus, em outras ocasiões, ele também, desculpa, irmãos, ele também expulsou demônios. Mas aqui, o que realmente expulsou os demônios, o demônio daquela filha, foi a fé daquela mulher. Depois que aquela mulher é colocada no pó, o próprio Jesus a levanta e exalta a sua fé, porque esse é o objetivo de Jesus. Através da humilhação, ele decretou vitória na vida daquela filha. Através da humilhação, que é uma prova muito difícil, as cadeias demoníacas que sujeitavam aquela filha foram rompidas, irmãos. Fé tem tudo a ver com a capacidade de se humilhar. Nós só podemos ter fé num Deus Todo-Poderoso na medida em que nós nos humilhamos, na medida em que nós nos descemos do nosso pedestal de condição de humanos importantes. Onde existe humildade, existe fé. Onde existe orgulho, muitas fortalezas demoníacas surgem. Esse é o tipo de sujeição que Deus espera de nós antes que a gente combata qualquer demônio. Deus sempre está nos submetendo a provas como essa. Quando nós pensamos que Deus está sendo muito duro conosco, e eu já tive muitas situações, irmãos, em que eu falei: Senhor, o Senhor está me esmagando. O Senhor está sendo muito duro comigo. E num primeiro momento, irmãos, eu não percebi que aquilo que Deus estava fazendo era tratar o meu orgulho e a minha soberba. Em 1 Pedro 5,6, nós lemos assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalta. Foi o que Jesus fez com aquela mulher. Ela se humilhou até o pó, até reconhecer que diante de Deus, diante de Jesus, ela era como um cachorro que dependia de migalhas. Foi só depois disso que Jesus a exaltou. Deus vai nos exaltar, mas antes disso, precisamos nos submeter a esse processo de humilhação, em que a soberba e o orgulho têm que ser totalmente quebrados, irmãos. Totalmente. Toda vez que o orgulho e a soberba são quebrados por Deus, o ego perde controle sobre a nossa vida. São esses dois problemas, o orgulho e a soberba, que nos impedem de receber bênçãos do Senhor. Muitas vezes o Senhor vai nos desafiar e Ele nos desafia a querer mais dEle. Ele prova a nossa perseverança, a nossa fé. Ele quer ter certeza de que nós somos curados de verdade. A mulher cirofenícia creu, aceitou o desafio e saiu honrada e vitoriosa. O pior do orgulho, irmãos, é que ele é como mau hálito. Quem tem não percebe e não reconhece que tem. Ninguém admite ser orgulhoso. Por isso é muito difícil compreender quando Deus nos faz passar por situações nas quais Ele quer que a gente se submeta. E essa história, irmãos, mostra para nós que o maior problema de Deus não é o diabo. O diabo não é problema para Deus. O maior problema para Deus é o nosso orgulho, a nossa soberba. Muitas vezes estamos lutando, guerreando contra situações malignas que nos atormentam, sem nenhum resultado. Na verdade, não são os demônios que estão resistindo a nós, é Deus. Ele está pondo a mão no nosso peito e resistindo ao nosso orgulho. Em Tiago 4,
Tiago 4, versículos 6 e 7 diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, irmãos, aqui eu creio que haja aqui uma sequência. Antes do diabo fugir de nós, nós precisamos nos sujeitar a Deus. Quando nós nos sujeitamos a Deus, nós resistimos ao diabo. Então há um processo antes de resistir a Satanás, de humilhação debaixo da mão de Deus. Para resistir ao diabo é preciso trilhar o caminho da humildade, irmãos. É preciso sujeitar-se a Deus. A grande questão então é que Deus resiste aos soberbos. Deus não age em favor do homem soberbo. Deus quer confrontar a nossa soberba, nossa independência, nossa justiça própria, todo julgamento que vem do orgulho ferido. Toda vez que nós nos sentimos injustiçados, ofendidos, humilhados, é porque o nosso ego e a nossa soberba ainda estão gritando. Mas depois de resistir aos soberbos, Deus dá graça aos humildes. A humildade é que abre a porta, irmãos, da graça. Mas sujeitar-se a Deus exige de nós uma capacidade de enfrentar o nosso orgulho, enfrentar com humildade as provas e aceitar o tratamento de Deus. Sujeitar-se a Deus é o processo para vencer Satanás. Gostaria que nós fizéssemos algumas perguntas a nós mesmos. Que tipo de orgulho temos nós? Somos uma igreja considerada japonesa. Sabemos que a cultura japonesa tem enraizado, isso é um fato, o sentimento de superioridade diante da cultura brasileira, por exemplo. Quantos de nós já não se referiram aos brasileiros sem ascendência Nikkei como gaidins, por exemplo? Que antigamente não significa apenas estrangeiro, mas significa alguém que é de fora, não pertence à nossa turma. Era usada também para se referir ao inimigo. Quantos de nós já não exaltaram os Nikkeis que vivem no Brasil por sua disciplina e maior escolaridade e desprezaram os não Nikkeis por não terem as mesmas virtudes? Temos pastores Nikkeis na denominação, sim, mas realmente os vemos da mesma maneira que um pastor descendente de japoneses? Que outros tipos de orgulho carregamos bem no fundo da nossa alma, irmãos? Quaisquer que sejam as virtudes étnicas, qualquer que seja a escolaridade que a gente tenha, qualquer que seja a condição socioeconômica, não passamos de cachorrinhos imundos, sem dignidade, que mal merecem migalhas do favor de Deus. Essa é a nossa condição, irmãos. Que tal nós começarmos a reconhecer isso a partir de agora? Sei que não são questionamentos fáceis. Eu nem sou Nikkei. Mas tudo isso que eu falei para vocês, em relação dos Nikkeis, eu já ouvi. E eu me senti indignado, humilhado, mas isso também tem que ser trabalhado na minha vida. Da mesma maneira que tem que ser trabalhado na vida dos Nikkeis. Especialmente os Nikkeis que dizem que amam o Senhor. Porque, repetindo, diante de Deus não passamos de cachorrinhos imundos que mal merecem migalhas do favor de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra poderosa, obrigado porque o confronto que tu fazes em relação a nós é para que cheguemos mais perto de ti, Senhor. Para que aprendamos mais, para que nos sujeitemos mais à tua mão, Pai. Porque esse é o único caminho, Senhor, de andar contigo. Tu não queres de nós um andar leviano, um andar leve. O Senhor quer comprometimento total das nossas vidas contigo. E isso tem que passar pelo processo de nos humilharmos diante de ti, Senhor. O nosso ego sempre tenta sobressair. Em várias situações, Senhor, em que nós sentimos que temos direito a algo, que fomos injustiçados, que a nossa dignidade não foi reconhecida.
Nós temos que chegar diante de Ti e reconhecer que nada disso importa, Pai. Ajuda-nos, Senhor, cada um como pessoas, como crentes, como denominação, Senhor, a nos sujeitar debaixo da Tua mão poderosa. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.